Olá, meus alunos! Hoje vamos entrar na quarta semana e a proposta de trabalho é um pouquinho diferente. Prestem bastante atenção. Vamos falar da notícia em poema. A notícia é um gênero que vocês já conhecem e é um gênero que estamos estudando desde as semanas anteriores. Nós estudamos as características, as partes da notícia e agora uma proposta diferente. Você já percebeu? O jornal é nitidamente um suporte com muitos gêneros. Quais gêneros podemos citar que podem estar presentes nos jornais? Nós temos notícias, reportagens, editoriais, propagandas, artigos, crônicas, poemas, ensaios críticos. Podemos encontrar também no jornal charges, anúncios, cartas do leitor, notas sociais, anúncios fúnebres, convites para a missa de sétimo dia, previsões meteorológicas, resumos de filmes, horóscopo diário e etc. Todos estes gêneros estão dentro do jornal. E vamos às definições. O que é um poema? Poema é uma composição poética em verso de tamanho variado. Esses versos são agrupados em estrofes e podem apresentar rimas ou não. Já a notícia é um relato ou uma narrativa de fatos, acontecimentos, informações recentes ou atuais que têm importância para uma dada comunidade. E a notícia vocês estão estudando. Vamos ver um poema intitulado Poema de Jornal, de Carlos Drummond de Andrade. Diz assim: o fato ainda não acabou de acontecer e já a mão nervosa do repórter transforma em notícia. O marido está matando a mulher ensanguentada grita, ladrões arrombam o cofre, a polícia dissolve o meeting. A pena escreve, vem da sala de linotipos a doce música mecânica. Aqui nós temos um link para um jornal que vocês podem acessar, onde podemos encontrar várias notícias. Infelizmente, como na nossa realidade brasileira, muitas notícias de violência e roubos, como Drummond poeticamente ilustrou no seu poema. Existem semelhança entre os dois textos? Sim, a semelhança que existe é a questão dos fatos. Tanto o poema quanto a notícia relata fatos atuais do cotidiano. A diferença é que na notícia nós temos um texto em prosa, um texto com linguagem objetiva. Já o poema, ele aparece de forma subjetiva e com recursos da poesia. Ambos falam de ladrões que roubaram cofres, só que de maneira diferente, como eu falei com vocês. Isso acontece porque são gêneros diferentes. Vejamos. O poema, ele lemos para nos distrair, nos divertir ou para apreciar bonitas palavras. Já a notícia, nós lemos quando desejamos nos informar sobre um assunto. O poema não precisa ser fiel aos acontecimentos reais. A notícia relata fatos ocorridos em um determinado local e são acontecimentos reais. O poema geralmente é encontrado em livros, já a notícia é encontrada em jornais. O poema é organizado em versos, a notícia é organizada em frases e parágrafos. O autor de um poema pode utilizar rimas e outros recursos para produzir os efeitos que deseja. Já o redator de uma notícia utiliza uma linguagem mais formal. Aqui nós podemos visualizar Chico Buarque, que escreveu uma das mais belas canções da música brasileira. Essa música chama-se Construção. E aqui nós podemos observá-la, não é? Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse único, atravessou a rua com seu passo tímido,
Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo, num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. Tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o próprio, pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado. Depois, nós temos o link no final da canção, que vocês podem também acessar para ouvir a música, que é belíssima. Agora é com você. Podemos dividir o fragmento de construção em 3 partes. O que cada uma destas partes nos apresenta? Imagine que esta canção apresente o conteúdo de uma notícia. Proponha um título a esta notícia. Escolha uma das 3 partes da música Construção e a partir dela crie uma notícia. Faça as modificações que julgar necessárias no vocabulário. Esta atividade vai ser feita no caderno. Vocês vão pegar a música de Chico Buarque e vão então dividi-la primeiramente em três partes e o que cada uma delas apresenta. Lembrando que é uma narrativa, não é? Se vocês relerem, vocês vão perceber isso. Depois, vocês vão imaginar um título para esta notícia e depois vocês vão então escrever uma notícia, como se essa música fosse uma notícia, o que não é difícil de acontecer. Observe a organização do texto produzido, a distribuição das informações, como se introduz, como se desenvolve, como se conclui a notícia, e a linguagem, se é objetiva ou subjetiva, e se o autor tece comentários sobre o fato noticiado. Agora pense. Através desta atividade, constatamos que é possível transformar poema em notícia. Ou seja, vocês vão pegar a música de Chico Buarque, transformá-la numa notícia, com um título bastante atraente. Mas será possível fazer o contrário? Transformar um poema em notícia? Ou seja, uma notícia em poema? Delegado faz relatório de crime em forma de poesia e é repreendido. Veja a íntegra do UOL Notícias em Brasília. Nesse link também vocês podem encontrar um delegado que relatou o crime por meio de uma poesia. E agora um poema tirado de uma notícia de jornal. Nesse caso aqui, a notícia foi transformada em poema. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. E agora a atividade final. Vocês vão acessar a página de jornal online confiável e vão buscar por notícias diversas. Então vocês vão entrar num site e vão procurar alguma notícia que chame a atenção de vocês. Escolha a notícia que você mais goste, que chame a sua atenção. Responda: o que torna essa notícia importante para ser publicada no jornal? E agora construa um poema embasado na notícia escolhida. Bom trabalho! Então não se esqueçam, são 2 atividades. A primeira, transformar a música de Chico Buarque numa notícia. Ou seja, você transforma a poesia em notícia. E a segunda atividade é transformar uma notícia em poesia. Vocês vão fazer as atividades no caderno e posteriormente eu vou indicar para vocês uma forma para que vocês me enviem. Bom trabalho novamente e até mais!